Então, estamos gravando. E eu queria começar dando as boas-vindas a todos que vieram aqui nessa mesa de debates de hoje. Nessa tarde linda, esse final de tarde lindo, pelo menos aqui em São Paulo está um super final de tarde de calor, então eu agradeço imensamente por vocês terem disponibilizado esse tempo para estarem aqui nesse final de tarde. O título dessa mesa é o consumo simbólico em uma perspectiva de gênero, como abordar as novas masculinidades. E hoje a gente vai falar sobre um recorte bastante específico, que é o recorte de como abordar as novas paternidades. E esse evento ele faz parte de um evento maior, que chama Primeiro Ciclo de Debates PPG com Media Lab, Comunicação, Consumo e Mercado. E o objetivo desse ciclo de palestras é um pouco reunir diversos profissionais de diferentes áreas do mercado, mas que debatem o mesmo tema. Então, só nessa mesa de hoje a gente tem profissionais da academia, temos profissionais da indústria farmacêutica, temos comunicadores, temos profissionais de saúde. Então, a gente tem um conjunto muito vasto de profissionais que lidam de diferentes formas com a questão das paternidades. Então, eu fico muito contente, queria fazer um agradecimento muito especial aos convidados de hoje, ao Pedro Pittella, ao Thiago Koch e à Irina Didier, que toparam o convite de hoje. Também queria agradecer imensamente a Sheila Magri, que me ajudou muito na organização desse evento. Se não fosse a Sheila, acho que esse evento eu não conseguiria ter organizado tudo isso. Então, gostaria de agradecer imensamente todo mundo que topou estar aqui na mesa de hoje. E eu vou passar, então, a palavra para a Irina, que ela vai fazer a mediação da mesa. E eu queria apresentar a Irina. A Irina, eu já acompanho a carreira da Irina há muitos anos já, porque a Irina foi me orientando no mestrado, ali no PPG com da SPM. Então, atualmente, ela é mestre em Comunicação e Práticas do Consumo pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. E, além disso, ela também é diretora de estratégia na IDTBWA. E eu fico muito contente também que a Irina esteja aqui, então eu vou passar a palavra para ela iniciar a mediação da mesa. Obrigada, Elisa. Gente, boa noite. Bom, eu vou agora falar um pouquinho, só dar uma apresentação bem básica para vocês se orientarem aqui sobre qual carinha é qual o nomezinho que vocês viram na divulgação. Então, aqui a gente está com o Pedro Pittella, e ele é diretor de Recursos Humanos na Sanofi Brasil. A gente chamou ele aqui porque ele está implementando uma licença parental, né, uma licença parental para mães e pais, né, que seja neutra em gênero. Então, existem desafios e também acho que existem muitas boas surpresas nessa aventura aí que ele está liderando. Então, a gente também tem com a gente aqui o Thiago Koch. É Koch que fala? Koch. Thiago Koch, por incrível que pareça, é Koch, como se fosse dois R's no final, gente. De onde é isso? É alemão, né? Meus traços de alemão. Tá, então, o Thiago Koch, ele é fácil para mim porque eu sou carioca, né? Então, ele é naturólogo e é pai, e ele é idealizador do projeto Homem Paterno, que tem um perfil no Instagram, que é @homempaterno, e que discute essas questões sobre como os homens podem se preparar para uma paternidade mais ativa, mais afetiva, né? E muito mais participativa, e com mais responsabilidade. Então, ele está aqui com a gente. E a Elisa, minha orientadora, que também está pesquisando masculinidades, mas aí no lado acadêmico, como pesquisadora do PPG com da SPM, também como professora. Então, eu queria chamar primeiro o Pedro Pittella para falar um pouco sobre a experiência dessa implementação desse programa que ele está fazendo e o que ele vem aprendendo aí de interessante e do que vem também de desafio também dessa experiência. Bacana, ótimo. Obrigado, Irina. Bom, boa noite a todos, a todas, a todos, né? Irina, Thiago, Elisa, super bacana, né, compartilhar esse bate-papo com vocês aqui. Deixa eu começar me apresentando um pouquinho, né, o contexto em que esse projeto aconteceu, né, quem é a Sanofi, né? Eu sou o diretor de RH da Sanofi aqui no Brasil, estou há 4 anos na companhia. A Sanofi é uma empresa francesa, né, de origem francesa, mas está há mais de 100 anos aqui no Brasil. Tem várias divisões, tem uma divisão que é de medicamentos sem prescrição médica, e tem marcas conhecidas, né, como Novalgina, Novaflex, tem uma divisão que é a divisão de produtos com prescrição, né? Tem uma divisão que é de vacinas, que está na moda, né, nesse momento, e uma quarta divisão que é a divisão de doença rara. Então, temos
3.500 funcionários aqui no Brasil e 2 fábricas, né? Uma em Campinas e uma em Suzano. Então, nesse mundo Sanofi, né, a gente teve uma ideia há um pouco mais de 2 anos atrás. Tá? Vou tentar contar assim, gente, bem resumido, para aí depois a gente também ter perguntas e respostas e bater um papo, né? Desculpa, só que para combinar, para eu não furar algum tipo de agenda aqui. É só apresentação e eu passo para o Thiago ou já começo a contar a experiência, Irina? O que a gente combina aqui? Fala uns 10 minutinhos sobre a sua experiência, aí eu vou falar para passar para a Elisa, e depois o Thiago, e depois eu. Porque aí a gente vai mercado, academia, mercado, e semi-academia, semi-mercado. Perfeito, combinado. Então, vou contar um pouquinho da experiência resumida, aí depois aí na conversa a gente pode expandir um pouquinho mais. Mas, então, há mais de 2 anos atrás, no final, metade de 2019, a gente teve a ideia de começar a desenvolver uma licença parental neutra de gênero, ou seja, todos os funcionários, independente de gênero, independente de tipo de família, porque teria que servir para famílias homoafetivas, independente de ser filho adotado, né? A gente queria ter uma política que fosse o mais inclusiva possível. E, obviamente, teve toda uma fase de estruturação, né, de cálculo de custos, de setup sistêmico, mas teve uma fase que foi a mais interessante, que foi a fase da discussão do conceito em si, né? Mas por que fazer isso? Qual era a razão de fazer isso, né? Porque a fase sistêmica de finanças, não vou dizer que foi fácil, mas ela acabou, no final, não sendo a mais complicada, né? A mais complicada foi por que fazer e o que a gente esperava ganhar com isso. E a ideia surgiu principalmente dentro de um contexto, né, de diversidade e inclusão, como a gente falou, mas também muito calcado na expectativa de estudos que a gente tinha de que existia um impacto positivo na saúde da família pela presença dos 2 pais, 2 mães, enfim, de novo, famílias inclusivas. Então, a gente queria que o casal tivesse presente nos primeiros, né, meses de chegada, né, do novo integrante da família, também porque seria para famílias com filhos adotivos, né? E a gente sabia, tem vários estudos que mostram isso, né, do impacto positivo na saúde física, saúde mental, né? E a gente queria descobrir isso. E assim foi feito, né? A gente lançou em janeiro de 2020, então já temos aí mais de 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio, né? 1 ano e 9 meses de implementação. Mas o mais interessante foi o que a gente aprendeu depois do lançamento, porque tudo isso que a gente tinha de expectativa se confirmou, né? Os relatos das pessoas que puderam ter oportunidade de sair e experimentar essa licença estendida. E antes de eu falar dos relatos, como é que ela funciona? Na Sanofi, a gente já tinha, para as mães, 6 meses, né? Até 6 meses, mas aí 100% das mães praticamente adotavam 6 meses, como parte do programa de empresa cidadã, e para os homens, 20 dias. Então, a novidade foi que os homens puderam optar não só pelos 20 dias, mas também por 4 ou 6 meses. Tá? Então, o que aconteceu? O primeiro foi o relato dos pais voltando, né, dessa experiência e comprovando a tese de que eles viam o impacto positivo na saúde da família, né? Via como a relação da família mudava, como que algumas coisas que eles não esperavam, porque eles esperavam, eu estou tentando traduzir o que eu ouvi dos pais, né? Eles esperavam, olha, vai ser uma ajuda física, né? Mão na massa, eu vou ajudar a trocar fralda, eu vou ajudar a ir no supermercado, eu vou ajudar. Isso tudo aconteceu, mas o que mais aconteceu foi a revisão do papel do homem na dinâmica familiar, né? Os relatos foram muito comoventes, eu fico até arrepiado quando me lembro, porque o que eu ouvi foi uma surpresa enorme, né? Porque aqueles que voltaram foram com a expectativa de sim, vai ser muito bacana, a logística vai ser mais fácil, a gente vai ter mais alguém para ajudar. Mas o que foi descoberto foi, gente, eu não esperava que eu pudesse dar tanto valor a esses 6 meses. Eu não esperava que eu fosse descobrir uma relação familiar tão intensa e como foi importante estar presente com meu filho ou com a minha filha nesse momento,
né? E a transformação pessoal desses pais que se viram, né, nesse período 6 meses, né? 4, 6 meses da escolha de cada um. Então, foi muito interessante. Então, o que saltou os olhos, foi uma descoberta, é que não havia uma compreensão direta e direita dos pais, dos homens, no que ia acontecer depois dessa licença. Então, a transformação foi um insight fabuloso. O segundo insight, que foi muito interessante, foi com relação ao medo de sair, porque até então esse era um dilema exclusivamente feminino, né? Então, quando eu perguntava para os homens, e por falar nisso, a estatística, depois de 1 ano e meio, 46% dos homens optaram por essa licença estendida. Então, vamos arredondar, metade dos homens optaram. A outra metade não teve coragem ainda, né? Ou por algum outro motivo, enfim, sem julgamento. Mas o medo de sair era um dilema vivido pelas mulheres, mas era vivido sem opção, não era natural, não existe o questionamento vou ou não vou sair, mas que consequência tem para a minha carreira, que consequência tem para o meu retorno, né? E agora, isso também nós homens passamos a experimentar, né? Então, passar por isso em primeira mão e viver esse dilema torna os homens muito mais empáticos, né, pelo dilema que era exclusivo das mulheres antes. Então, isso foi outra descoberta que a gente não tinha total dimensão. Uma terceira descoberta foi algo sensacional também, que a gente sabe que no mundo corporativo ainda existe muito preconceito de todo tipo, e preconceito de gênero é um deles. Então, quem não já ouviu falar de gestores e gestoras que falam, não, eu não vou contratar uma pessoa que está grávida, ou não vou contratar uma pessoa que vai sair de licença, ou não vou promover porque é um cargo muito difícil, requer viagem, todos esses vieses conscientes e inconscientes. Mas agora não é só a mulher que vai ficar 6 meses fora, o homem também vai ficar 6 meses fora. Então agora o preconceito tem que ser repensado, né? Já era para ter sido repensado antes, mas agora você tem mais um outro ahá. Então foram muitas, e até uma que recentemente, esse é um caso pontual que também vale a pena, mas esse é o ahá mais recente, que é quanto mais inclusivas as empresas se tornam e quanto mais a discussão de identidade de gênero começa a tomar corpo e lugar, e é uma discussão super necessária, a gente fala assim, mas licença só para as mulheres, só para os homens, mas quem é transgênero, por exemplo, é elegível ou não é elegível à política? Então, assim, a gente preventivamente já não vai ter essa discussão, porque todo mundo, não importa se é um homem transgênero, se é uma mulher transgênero, a política é absolutamente inclusiva. Que esse foi um insight recente, né? Então, assim, uma política que tinha como primeiro objetivo fazer com que tivesse um impacto positivo na saúde da família aconteceu, mas o aprendizado e as descobertas que vieram desde então foram sensacionais, foram incríveis. E 46% de adesão, né? Podemos ver o copo cheio, né, meio cheio, dizendo, olha, que bom que 46% dos homens adotaram e viveram essa experiência. Mas ainda tem os outros 50%, 54% que ainda precisa de uma reflexão. Mas, de novo, não, é opcional, né? É uma prática que assim, as pessoas elegem se querem ou não, escolhem, e cada um, obviamente, na sua dinâmica familiar, vai escolher o seu melhor caminho. Mas, assim, em resumo, foi essa experiência, tem sido bem rico. E o que a gente tem aprendido é promover esse debate dentro da companhia, além de todos esses insights que a gente teve, que trouxe várias outras discussões, por exemplo, agora a gente está acabando de montar um programa com uma consultoria parceira para apoiar exatamente essa decisão de ir para a licença, mas também o retorno, né, a reentrada na atmosfera, que eu falo aí de homens e mulheres, porque depois de 6 meses, como a gente apoia, porque a dinâmica familiar mudou, né, e não muda só para as mulheres. Eu vou dar um exemplo de um diálogo, até para passar a bola, um diálogo muito interessante que eu tive com um colega que saiu, ele falou, não, vai ser muito bacana esses 6 meses, porque eu vou poder ajudar a minha esposa. Eu falei, como é que é ajudar? Por que você acha que o seu papel é de ajudante, da sua esposa é de fazer o trabalho? Sua esposa faz e você ajuda. De quem, né, tem um primeiro e um segundo, tem um coadjuvante,
50-50, né? Vamos ver, vamos dividir isso aí. Então, até a maneira de falar, não vou ajudar a minha esposa, mas parte do modelo mental de que o homem é o ajudante, né? Vai ficar... Bom, eu tenho 56, em breve 57 anos, né? Que eu só tive, na época, 5 dias, né? Meu filho tem 24, né? Então, tô com inveja. Eu queria eu ter saído 6 meses lá atrás, mas eu tirei férias, eu fiz o que eu pude, né, 20 e poucos anos atrás, levantei em todas as mamadeiras, curti bastante, mas agora a minha missão é tentar acelerar essa mudança, né? Deixa eu parar por aqui, vamos passar a bola e depois a gente vai para as perguntas, aí fica mais legal, né? Sensacional, Pedro, obrigada. Eu já anotei uma aqui minha, mas vamos ficar de olho também para o que vai vir. Então, eu acho que agora que a gente foi para um lugar extremamente corporativo, vamos ver como isso se conecta com as pesquisas da doutora Elisa, que ela vem estudando como as masculinidades também aparecem na comunicação, né? Então, Elisa, por favor, conta um pouco mais para a gente sobre a sua pesquisa nesse sentido. Obrigada, Irina. Boa noite, pessoal. Eu estou muito contente de estar observando essas diferentes experiências. Eu acho que essa experiência que o Pedro traz da Sanofi, ela é incrivelmente importante, porque às vezes a gente fala muito sobre como mudar as relações sociais. E o mundo do trabalho, ele é um elemento tão importante, articulador das nossas relações sociais. Se a gente quer mudar efetivamente as relações sociais, a gente tem que começar pelo mundo do trabalho. Eu acho que essa experiência que o Pedro traz, ela é incrível nesse sentido. Acho que a gente não consegue mudar as relações sociais se a gente não muda, de uma maneira geral, o mundo do trabalho. Então, acho que é isso que é muito inovador e muito importante dessa experiência que ele traz. E eu acho que ele se conecta muito com as discussões acadêmicas também, porque eu olho essas relações não do ponto de vista do mundo do trabalho, mas do ponto de vista representacional. E o representacional e o mundo do trabalho estão imbricados o tempo inteiro. Toda vez que eu vou falar sobre a minha pesquisa, eu tenho que ler o título, porque eu escolhi um título muito grande, e aí eu nunca lembro como falar o título completo, mas o título da pesquisa é Convocações ao Consumo Masculino nas Práticas Midiáticas, entre as articulações afetivas do consumo e os modelos de virilidade mediados. Por detrás desse nome horroroso, porque é muito enorme e não diz muita coisa, o problema de pesquisa que eu investigo é justamente quais são as diferentes negociações de sentido sobre o tema masculinidade quando a gente olha as diferentes práticas midiáticas. Então, a ideia um pouco dessa pesquisa é, já que o que significa ser homem hoje não é a mesma coisa do que significava ser homem antigamente, como que está o debate público em torno disso diante de outras formas de performatividade de gênero? E quais são as consequências sociais disso? E a gente pode observar isso em vários aspectos, entre eles as representações sobre a paternidade. E aí, às vezes, sempre me perguntam, né? Mas o que vocês estudam no PPG-Com? E aí eu vou mudar um pouco de tema para depois voltar para o tema da paternidade, porque eu queria mostrar umas fotos. E eu até peço desculpas para quem já viu alguma outra fala minha, porque eu mostro essas fotos o tempo inteiro. Porque eu acho que elas são tão boas para explicar o que o PPG-Com estuda, afinal de contas, que eu sempre aciono essas fotos de uma forma ou de outra. Eu vou, rapidíssimo, compartilhar a tela só para mostrar um conjuntinho de fotos. Esse conjuntinho de fotos que eu vou mostrar para vocês, ela foi tirada por um fotógrafo que chama Tom Kiefer. E o Tom Kiefer, esse projeto chama ele Sueño Americano Project. Vocês veem, são fotos muito simples, gente. Aqui é um fundo neutro com um monte de carteiras. Mas essas fotos sempre me causam um impacto brutal, porque são carteiras que foram apreendidas com pessoas que estavam tentando atravessar a fronteira México-Estados Unidos e que foram presas. Então, aqui tem um conjunto de carteiras, em outra foto ele mostra um conjunto de linhas de costura. E essas fotos, elas são interessantes porque é um momento muito crucial da vida de uma pessoa. Ela está mudando de país e legalmente ela não pode carregar muita coisa com ela. E esses são os objetos que ela julgou como os objetos mais importantes para serem carregados junto com elas nesse momento tão crucial da vida. Então, aqui um monte de chocolate, fones de ouvido, terços. E essas fotos são interessantes porque você não tem o retrato de pessoas aqui. Você tem só os objetos. Mas dá para ver as pessoas ali. A gente não vê as pessoas, mas a gente vê as pessoas.
Porque quando a gente vê esses objetos, a gente já tem uma ideia, mais ou menos, de qual é a classe social dessas pessoas, do que elas gostam, do que elas não gostam, quais são os hábitos de vida delas, como elas se posicionam no mundo. A gente já tem uma série de ideias sobre essas pessoas, porque os objetos comunicam. Então, quando a gente estuda esse eixo de comunicação e consumo, a gente está muito preocupado com como que esses objetos comunicam. Então, a gente parte do pressuposto de que os objetos, a gente não usa os objetos só por usar, mas porque eles são sistemas classificatórios de diferenças, porque eles traduzem as nossas relações sociais, porque eles são uma forma de comunicação, porque eles criam hierarquização, porque eles criam laços sociais e hierarquizações sociais. E a gente consegue ver isso de forma muito cotidiana. Gente, hoje foi um dia que eu fiz home office. Eu não fui para a SPM. Então, até 5 minutos antes de começar a palestra, eu estava descabelada, de pijama, não estava assim muito apresentável, sabe? Se eu aparecesse assim na tela, provavelmente vocês iam julgar por extensão que o PPG-Com era horroroso. Mas eu quis me arrumar e quis passar um batonzinho, uma maquiagem, pus um brinquinho, arrumei o cabelo, arrumei a parte de cima, pelo menos do pijama, vocês nunca saberão. Porque a ideia era, por extensão, eu queria mostrar, a partir desses objetos, eu queria comunicar uma coisa interessante, eu queria comunicar uma boa imagem. Então, eu olho como que certos signos da masculinidade, certos objetos relacionados à masculinidade aparecem nas práticas midiáticas e que tipo de sentido sobre masculinidade isso traz. E a gente consegue ver isso em muitos lugares. E mais do que isso, não é um sentido único, é uma disputa de sentidos. Eu acho que isso traz muito o que o Pedro coloca. Como mudaram muitos os sentidos sobre masculinidade, aonde que esse homem se posiciona? Ele quer ser um pai ativo, ele quer exercer ativamente a paternidade, mas tem uma série de medos que vem junto com isso. Eu vou me afastar 6 meses do trabalho, como vai ser essa relação? Então, é uma relação conflituosa. E aí eu olho isso nas práticas representacionais, como essas relações são conflituosas. E é tão conflituosa que, só para vocês terem uma ideia, até essa ideia do homem consumidor é uma ideia relativamente recente. Não só o pai ativo é uma ideia recente, o pai consumidor é uma ideia recente. Eu fiz um levantamento de jornais para ver como que aparecia esse homem consumidor. Se a gente pegar no início do século XX, de 1900 até 1940, mais ou menos, o homem só era retratado como consumidor profissional. Ele era retratado na imprensa como comerciante, então ele compra coisas para vender para outras pessoas. Esse homem representado como homem que tem interesse por certos produtos surge na publicidade só a partir da década de 50, que é o homem que se interessa, que é esse homem desejante, que quer produtos, mas também naquela época ainda eram produtos tipicamente masculinos. Então era bebida, charuto, essas coisas que são muito estereotipicamente relacionadas ao universo masculino. É só na década de 70 que você começa a ter a representação de homens que querem objetos, que querem perfumes, roupas, bebidas, que querem outras coisas, que tem um homem consumidor ligado a um lifestyle. Gente, década de 70, é ontem, está muito próximo do nosso ambiente de hoje. Quando a gente fala em termos de paternidade, quando a gente fala em termos de família, então, o negócio complica. Porque ainda hoje, você ainda tem um certo ambiente discursivo que fala que as coisas da família são responsabilidades da mulher. Então, o homem pode comprar produtos para si, mas esses produtos que são do âmbito da família são ainda restritas ao âmbito feminino. A gente já consegue observar uma mudança nas práticas representacionais sobre isso, mas é uma mudança bastante recente. Não é só mais a mulher que é responsável pelos cuidados de consumo da família. Tem um trabalho que é de uma moça que chama Sarah Hunter, que eu gosto muito dela, que ela fala que ela estuda textos que são voltados para pais. E aí ela nem está olhando pais homens, nem estou falando pais no sentido geral de pais, homens, mães e pais. E aí ela observa que mesmo quando os textos são direcionados para os homens, as mulheres normalmente elas são responsabilizadas, esses textos sempre reforçam a ideia de que os homens são cuidadores secundários e que as mulheres são cuidadoras primárias. Até eu vou citar um trechinho dela, que ela fala o seguinte, ela fala, nos textos, os pais geralmente são colocados como cuidadores em tempo parcial ou ajudantes com menos competência do que as mães, que têm poucas responsabilidades e se posicionam predominantemente como provedores financeiros. E ela até comenta, tem alguns tipos de cuidados que são representados que são colocados como cuidados tipicamente masculinos. Então é aquela coisa, eu posso levar o meu filho para andar de bicicleta, isso é um tipo de cuidado, mas a alimentação, limpeza, nem tanto. Isso daí eu posso deixar com a mãe. Então, quando ela faz esse mapeamento de como a grande mídia retrata esse homem pai, ainda hoje ela observa
esse tipo de direcionamento temático que privilegia muito mais as mães do que os pais. E uma outra coisa que ela aponta, que é interessante, é que mesmo quando o pai não se envolve, a mãe muitas vezes é responsabilizada nesses textos, porque a mãe não abriu espaço para o pai exercer a paternidade ativa. Então, o negócio é sempre culpa da... Então, na mídia em geral, eu acho que eu nem preciso dar muitos exemplos, eu até falei assim, vou separar alguns exemplos, mas isso é tão cotidiano que eu acho que todo mundo vai lembrar de uma matéria ou outra que leu nos últimos tempos que tinha esse direcionamento temático. E aí eu acho que é um pouco essa experiência que o Pedro traz, de por que será que tanto conflito, né, na adesão a um programa tão legal. Eu acho que essas representações têm uma parcela de responsabilidade, porque, de certa forma, a gente está imerso um pouco nesse ambiente midiático, a gente consome simbolicamente esses modelos de masculinidade. Então, isso também eu acho que é um fator que pode ser levado em consideração. E isso é ruim, eu acho que tanto para as mulheres que ficam sobrecarregadas, quanto para os próprios homens, porque isso limita muito a experiência subjetiva. Isso limita muito o quanto um homem pode se ver autorizado socialmente a participar da criação dos filhos. Então, existe uma perda muito radical nisso. É lógico que isso, às vezes, nesse cenário, parece algo muito radical e bate um desespero, né? Mas, felizmente, estamos vendo uma mudança. Isso acho que a gente estava conversando um pouco antes de começar a palestra, que a mudança já está acontecendo, eu concordo com isso, a gente já vê certos relances de luz de mudança. E eu gosto muito de uma pesquisadora que se chama Carla Elliott, que ela traz um conceito de masculinidades cuidadoras. Ela traz a ideia de que cada vez mais você começa a ver maiores representações midiáticas sobre essa masculinidade cuidadora. E só para ser breve, porque eu não quero também ficar falando muito tempo, eu vou ler a definição que ela dá de masculinidade cuidadora, que é o seguinte: a masculinidade cuidadora parte da integração de valores de cuidado, interdependência e relacionalidade nas identidades masculinas, e é materializada em discussões públicas sobre o conceito de cuidado na vida dos homens e sua integração a formas de subjetividade. Isso inclui um ideal de paternidade mais engajado na criação dos filhos e engloba atividades em que os homens assumem as práticas de cuidado, especialmente nas famílias. É muito interessante quando a gente consegue observar que você já começa a ver certas representações midiáticas que englobam essa ideia de masculinidade cuidadora. E eu acho isso um grande avanço na discussão sobre o tema. Uma coisa que eu tenho observado, e ainda a pesquisa está em construção, então eu vou apresentar muito mais questionamentos do que propriamente conclusões sobre o tema. Mas uma coisa que eu tenho observado, né, em muitas produções midiáticas que partem desse conceito de masculinidade cuidadora, é que elas sempre fazem uma negociação de sentidos entre esse conceito de masculinidades cuidadoras e conceitos mais tradicionais de masculinidade. Porque se você não faz uma costura entre essas duas instâncias, parece que a comunicação não funciona. A mudança social ela vem muito lentamente, ela tem que vir devagar. Então, se você não faz uma costura entre o modelo antigo e o modelo novo, é como se ele não funcionasse. Então, uma coisa curiosa, assim, então, um exemplo, acho que a gente pode ter vários exemplos nesse sentido, mas a gente pode pensar, por exemplo, em como a gente consegue ver muitas propagandas, por exemplo, que mostram o pai trocando fralda, porque trocar fralda é um ato de coragem, é um ato de bravura, é um ato de ser... Então, então você pega um modelo novo, você une com o modelo antigo para criar uma outra coisa. Isso é um tipo de abordagem que eu acho interessante também, porque a mudança social ela realmente vem um pouco devagar, ela vem muito misturada, os sentidos vêm em negociações muito amplas. Um exemplo que eu gosto muito é quando a gente pensa, por exemplo, na figura midiática do Rodrigo Hilbert. Ele é um grande pai midiático, mas ele sempre vem com signos de masculinidade dominante, com masculinidades cuidadoras misturadas. Então, acho que ele também é um grande exemplo que a gente consegue ver de como esses discursos eles se unem para produzir um outro tipo de sentido. É isso que eu tenho tateado, pessoal. Então, eu fico... como eu falei, a pesquisa está em andamento, então tem muito mais questionamentos do que respostas nesse momento, mas eu acho que se integra muito bem essa perspectiva do Pedro, de como ele também tem que fazer essa negociação entre modelos antigos de paternidade com modelos novos, para que os homens possam aderir, porque senão não funciona. Então, acho que, por enquanto, era... Depois a gente pode conversar mais, mas eu acho que eu já falei muito. Perfeito, Elisa, obrigada. Eu acho que essa pergunta é perfeita para o Tiago Cor, que... não sei se ele tinha lido essa pesquisadora quando ele resolveu chamar os seguidores dele de marujos
que são que é uma imagem hiper viril, né? O que tem mais másculo do que um marujo, né? E você usa esses signos da âncora, né? Para os seus mais de 100 mil seguidores. Eu até tenho curiosidade de quantos deles são mulheres, porque eu não tenho filhos, eu sigo, porque eu fico assim, é isso que a gente precisa, vai planeta! 77%. Né? Quanto? 77%. Olha aí. Talvez tinha que começar a botar o seu Instagram no kit de licença parental do Pedro, né? Fala, ó, começa seguindo aqui, vai lá, vai se preparando, Marujo. Bom, então, eu acho que você vive isso na prática, né, Thiago? Então, apresenta um pouco mais do seu projeto e conta pra gente, que eu acho que tem super conexões já com a fala do Pedro e com esses questionamentos que a Elisa trouxe, né? Então, vamos começar assim. O quão intencional é essa mescla do pai cuidador com a imagem do Marujo? Legal. Gente, bom, que bom, né? Estar aqui junto com vocês. Esses encontros, assim como outros, que debatem esses assuntos tão caros para a sociedade e importantes de serem debatidos, só me demonstram que está acontecendo, sim, um movimento, né, de ressignificação, de transformação das masculinidades e, consequentemente, das paternidades, entendendo que não tem como falar de paternidade sem falar de masculinidades. Antes de sermos pais, somos homens, e isso já traz uma grande bagagem. E eu senti justamente isso quando veio o teste positivo da Yara, que é a minha primeira filha, né? Então, eu tenho 2 filhas, a Yara, fez 5 anos agora em agosto, e a Nalu, é só Nalu, a Nalu, né? É só Nalu, que as pessoas, Nalu, não, é só Nalu, que nasceu agora em junho, então ela fez 3 meses, há 2 dias atrás. E é muito louco isso, né? Só um recorte, porque antes de virar pai, a gente pensa, essa galera que conta mêsversário, né? Nada a ver, meu, o pessoal fica contando mêsversário. Vira pai. Cada dia é um dia, você comemora por dia, né? A gente começa, mêsversário, mais um mês, né? E a gente está nesse movimento. E eu caí nesse lugar justamente de... E agora? Na verdade, né? Porque sempre foi meu sonho ser pai, eu trago isso na minha vida. Eu tenho grandes referências paternas, tenho 3 referências paternas muito importantes na minha vida: o meu pai biológico, o meu padrasto, que eu chamo de pai, tem 4, na verdade, gente, meu Deus, e os meus 2 avós, né, que são referências paternas e de homens muito bacanas, mas que também trazem aí algumas questões que quando eu falo de referências paternas, justamente eu estou falando disso porque eu acredito que essa seja uma das primeiras reflexões que a gente tem que fazer quando decide virar pai, ou quando cai nesse lugar meio que de paraquedas, né? Da onde eu vim, quais são as minhas referências, né? O que eu entendo por cuidado, como a Lisa trouxe, né? O que eu entendo, quem são essas figuras, aonde estava meu pai na hora do parto, né? Quem são essas figuras? O que eu entendo? Qual é a minha dentro da minha biografia? Quem são os protagonistas de cuidado? E olhando para a minha biografia, para essas minhas referências, eu tenho essas figuras, e que eu já considero, inclusive, ser um privilégio. Né? Quando a gente olha para a realidade das paternidades no Brasil, eu acho importante falar sobre isso, né? A gente tem que sair de um lugar, quando a gente fala de paternidade. A gente tem que sair do lugar que são quase 6 milhões de crianças sem o nome dos pais na certidão de nascimento. A gente tem que falar de 34%, se não me engano, 30 e poucos % das mães do Brasil são mães solos e, né, pelo menos a maior parte das mulheres que eu conheço não são mães solos porque querem, é porque caem realmente nesse lugar por N fatores, violência, né, violência inclusive sexual, né, entendendo que a maior parte dos abusadores de crianças são os avós, tios, primos, pais. Então, são figuras masculinas de confiança. E é importante a gente sair desse lugar. Por mais que aqui talvez nós tenhamos referências positivas de paternidade, essa não é a realidade. Né? Essa não é a realidade. Então, voltando um pouco para a minha história, quando eu recebi a gente recebeu esse teste positivo, naquele mesmo momento veio uma euforia, falando, nossa, que demais, gente, nossa, chegou o meu sonho, e ao mesmo tempo falou, e agora?
né? Tipo, e agora? E agora? E esse e agora, ele virou um mantra na minha cabeça de uma forma muito silenciosa, né? Porque era um sonho que eu estava vivenciando com a minha parceira, e eu não podia, ao mesmo tempo, não me sentia à vontade de demonstrar esse e agora para ela e para ninguém mais. E esse e agora, esse medo, nomeando esse sentimento, né, ele chegou junto com outros sentimentos, com angústia, com ansiedade. Só que naquela época eu não conseguia nem nomear, hoje eu consigo elaborar dessa forma, mas naquela época eu não conseguia nomear isso. Eu só me sentia estranho e desconfortável por não estar hiper feliz. Na verdade, eu estava muito feliz, mas era ambíguo, né? Eu estava muito feliz, mas era aquele doce com final amargo, sabe? Falando, nossa, gente, tipo, meu, eu não sei o que vai ser agora, né? Mas vamos lá. E o projeto Homem Paterno, ele nasceu um pouco dessa minha história de início da paternidade, justamente por me deparar com esses sentimentos, né? Por buscar nos meus amigos ou nas minhas referências paternas algumas respostas, e a maior parte das vezes essas respostas eram superficiais. Então, eu perguntava para o meu melhor amigo que já era pai, cara, e aí, como é que foi? Né? O que você sentiu? O que você sentiu? Como é que foi o parto? E as respostas eram, nem se preocupa que isso é coisa de mulher, na hora do parto você só precisa estar ali, trabalha, né? Indo ao encontro aqui que da Elisa trouxe, né? Trabalha, né? Porque agora você vai ter que trabalhar mais, você vai gastar mais, né? Então, sempre reforçando alguns estereótipos e respostas prontas. E eu falando, mano, tipo, não é possível, eu sou o estranhão da galera, né? Eu tô assim, será que ninguém sentiu isso? Ninguém compartilha? E aí, paralelamente, eu comecei a buscar conteúdos. Então, falei, cara, beleza, eu não sei nada de paternidade, de fato, né? Qual é o meu lugar nesse momento da gestação e me preparando para o parto? Vou estudar, quero saber mais. E aí eu me deparei com um cenário de deserto em relação a conteúdos para homens focado na gestação, parto e puerpério. Puerpério eu só fui saber que existe essa palavra quando eu estava no puerpério. Mas principalmente ali na gestação e no parto, não tinha nenhum conteúdo que conversava comigo. Todos os conteúdos eram direcionados de uma forma óbvia para as mulheres, né? Entendendo que vocês, mulheres, são as protagonistas desse momento, mas nada falava comigo. Então, tinha textos gigantes para as mulheres e 2 linhas para o homem. Cara, nem precisava estar, porque era assim. Né? Pelo menos na minha visão, nem precisava estar escrito isso, né? Então, e de coisas práticas, quando a gente ia para questões afetivas, psicológicas, envolvimento de trabalho, de dores, né, não existia. Pelo menos eu não achei naquela época, e que não faz tanto tempo, né? 5 anos atrás. Quase 6 anos, vamos dizer assim, a Yara fez agora. Então, e aí, em meio disso, eu falei, beleza, já que não tem nada para mim, eu vou começar a estudar o que está acontecendo com a Bruna, para saber realmente, né, o que está acontecendo com ela, porque se não tem nada para mim, pelo menos eu vou tentar ampliar o meu repertório dessa experiência e, assim, através da minha própria experiência, ver como que eu posso oferecer o melhor cenário possível dentro dessa realidade. E foi assim, eu comecei a estudar, mais distante ainda do conhecimento que eu venho adquirindo. A Yara nasceu e o parto da Yara foi um dos gatilhos de transformação da minha vida. Né? Ver a Bruna parindo, né, estar diante desse grande orgasmo da vida, ver a potência da Bruna, né, e todos os processos, foi um portal, literalmente. E aqui só uma aspas, tá? Porque essa foi a minha experiência, né, para não reforçar a ideia que o pai nasce, o homem vira pai depois que o filho nasce. Isso não é uma verdade absoluta, tá? Depois a gente pode até falar, porque muitos homens acreditam nisso. Essa foi a minha experiência. O parto foi muito forte por N fatores. E aquilo me impactou assim, de uma forma muito profunda. Falei, cara, como assim todos os meus amigos, ninguém falou sobre isso para mim? Ninguém fala, né? Será que ninguém sentiu? Como é que foi esses partos dessa galera que eu convivo? E aí eu entrei nesse lugar agora, nessa fase totalmente... Enfim, naquela época eu não sabia nada que era o puerpério. E aí, tudo que eu vinha romantizando
né, dentro de um processo de projeção, né, porque meu sonho é ser pai, e aí, na minha cabeça, ser pai, eu ia brincar, eu ia passear, só aquisições, né? Focando, e isso é comum, acho que é normal, né? Focar só nas aquisições, faz parte da cultura. E eu me deparei com o desconforto, eu me deparei com o luto, né? Da liberdade, da autonomia, do sono, do meu relacionamento com a Bruna, né? De produtividade, de cobranças, porque era inalcançável, eu não conseguia dar conta do que muitas vezes era o mínimo. Mas eu estava, ainda estou, né? Mas eu estava ainda mais tão dentro dessas caixas, né? Dessa caixa do homem, dessa caixa do pai, né? Essa caixa do homem, né? O Tony Porter traz num TEDx muito legal, num TED muito legal. E eu estava morando nessa caixa ainda, na verdade, né? Então eu não conseguia alcançar a experiência da Bruna por falta de repertório, por falta de conhecimento. Ela me falava, me trazia algumas dores, me trazia algumas queixas e eu simplesmente não conseguia empatizar. Primeiro, porque eu não estava vivenciando aquilo, não era o meu corpo, não era, né, uma relação totalmente distante, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar, não de uma forma profunda, e eu não tinha conhecimento para entender o que ela estava vivenciando. Então, muitas vezes eu acabava deslegitimando, invisibilizando, e isso começou a gerar alguns conflitos dentro do meu relacionamento. Foi então que eu falei, opa, peraí, gente, eu não quero virar estatística, não é isso que eu quero. Então, a partir disso, o projeto Homem Paterno nasceu. Porque eu comecei a conversar com alguns outros homens, que eu comecei, opa, isso não acontece só comigo, isso não acontece só na minha casa. E teve um outro momento muito importante para o nascimento do projeto Homem Paterno, que foi a primeira vez que eu participei de um grupo reflexivo de homens. Pela primeira vez eu estava num espaço seguro, ético e acolhedor, para falar sobre vulnerabilidade, para falar sobre questões pessoais, para falar e para ouvir. E aquilo me impactou, assim, falei, como assim? Dentro da minha família, dentro dos meus melhores amigos, eu nunca vivenciei isso. E eu estou ouvindo histórias de pessoas que não me conhecem, e estão falando coisas que eu acho que eu não teria coragem de falar. E aí eu, enquanto naturólogo, eu esqueci de falar, eu sou naturólogo, então venho da área da saúde. Para quem não conhece, a naturologia é um curso da área da saúde. O principal objetivo é a promoção da saúde por meio de conhecimentos tradicionais e práticas naturais, então baseado na medicina chinesa, na Ayurveda, no xamanismo, uma base muito sólida de psicologia, principalmente de Reich e Jung, e as ferramentas que a gente utiliza é cromoterapia, reflexologia, florais de Bach. Então, só contextualizando, então eu venho dessa lugar da área da saúde e eu pensei, opa, cara, eu acho que eu quero fazer isso, Eu acho que tô sentindo esse movimento, preciso ouvir mais outros homens, quero ouvir mais realidades, e talvez falte esse trabalho para homens pais no início da vida. E o projeto Homem Paterno então nasce dessas minhas histórias, conversando com as outras histórias, a partir do momento também que eu começo a conhecer outras histórias e vou me estudando sobre o contexto social, sobre as estruturas do patriarcado, de machismo, de racismo, que tudo isso atravessa todos nós, impacta, sim, a nossa masculinidade e a nossa paternidade, consequentemente. Eu descobri um universo e um propósito, na verdade. Um propósito que me move, que me faz acordar, que me faz estar aqui com vocês, que tem nome, que é a Nalu, que é a Yara, que é Bruna, mas que vai muito mais além do meu núcleo familiar. O projeto Homem Paterno, hoje, se eu fosse resumir, o principal objetivo ele é ser uma rede de apoio paterna para o início da vida, focado em oferecer suporte para homens na gestação, parto e puerpério, especificamente nessas fases, justamente entendendo que é no início da vida que
O Michel Audin, não sei se vocês conhecem, o Michel Audin é um médico francês, uma das principais referências de parto humanizado no mundo, e ele tem uma frase muito bacana que é: se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa primeiro mudar a forma que a gente chega ao mundo. E eu acredito muito nisso, porque durante a gestação, num parto e no puerpério, a gente está forjando seres humanos, criando seres humanos, a partir dessas relações, que não necessariamente é uma relação eu diretamente com meu filho, também, mas é a relação com todas as pessoas que compõem essa família e com a sociedade. Então, hoje eu vejo a paternidade como uma forma de impactar a sociedade. E o Projeto Unipaterno, ele vem com esse propósito de gerar impacto social por meio da paternidade, com foco, né, no início da vida. E aí, de lá para cá, isso estou falando, o Projeto Unipaterno vai fazer 4 anos agora em janeiro, muitas coisas aconteceram, várias rodas. A primeira roda deu 20 homens, eram 20 amigos. Eu falei, nossa, sucesso total, vou me dar bem na vida. A segunda roda deu 2 homens. A terceira, 1 homem. A quarta, ninguém. A quinta, ninguém. Eu falei, meu, vou passar fome, ferrou. O que será de mim? E aí as coisas começaram a acontecer. Eu participei do comentário Silêncio dos Homens. As redes sociais começaram também a crescer, principalmente o Instagram, criar um corpo cada vez maior. Alguns textos meus foram viralizando. Formatei os cursos, o curso Gestação e Parto para Homens, o curso Puerpério para Homens, visando justamente levar conhecimento sobre esse universo desconhecido para uma parcela muito grande de nós homens. E hoje também estou em meios corporativos, depois eu vou conversar com o Pedro aqui para a gente ver, tem muita coisa legal, já vamos fazer business aqui, porque é isso, vamos transformar. Mas é isso, vamos lá que a gente tem bastante coisa para conversar. Veio fazer uma pesquisa também, analisar uns anúncios com a gente. Bora. E só uma coisa, se eu não estivesse trabalhando no Projeto Unipaterno, eu gostaria de trabalhar na Sanofi, Porque, meu Deus, Tomara que todas as empresas sigam esse exemplo, esse é um dos meus sonhos, que a gente chegue um momento que a gente não precise falar de paternidade ativa, que a gente não precise falar de licença paternidade, A gente fale de licença, a gente fale pai é pai, porque não existe mãe ativa, Simplesmente não precisa de um rótulo, e a gente tem uma licença parentalidade para que as famílias tenham autonomia e liberdade justamente de decidir qual é o melhor formato para cuidar, dessa nova fase, para exercer o cuidado. Obrigada, Tiago. Eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo e eu já intimei meu marido, meus amigos, já intimei um monte de gente para fazer seu curso, que eu acho o conteúdo que você produz fantástico. E para a gente continuar, a gente fez esse jogo, mercado, academia, mercado. Eu vou passar a palavra para a Irina, para ela falar um pouco também da pesquisa acadêmica dela, que ela também faz um estudo que faz essa interface entre comunicação e gênero. Eu acho que também tem muita ligação com coisas que apareceram aqui, para depois a gente discutir coletivamente. Beleza. Acho que tem alguma... a primeira coisa que me veio à cabeça quando a gente entrou nesse assunto da licença parental de 6 meses, agora nesse finalzinho, é que eu acho que é isso, Os sinais da mudança estão chegando, Eu trabalho em agência de publicidade, que é um ambiente que tradicionalmente, foi um ambiente de muito poder e de pouco controle, assim, de muita coisa, muita pessoalidade, porque era muito sobre o gênio criativo. E aí já viu, deu brecha, virou o quê? Um mundo masculino, Então era um mundo de muito dinheiro, era um mundo de muito masculinizado. Ainda carrega muito dessas questões, está em transformação como tudo, mas vem muito atrás em relação às próprias empresas, que o publicitário ama achar que é super moderno, que o pessoal das empresas é quadradão, mas agora a gente está tomando um banho das empresas que estão saindo na frente, Então, um dos sinais da mudança que eu vi foi há uns 2 anos atrás, eu fiz um freela e eu vi um profissional que era um diretor, que era super querido na agência, e ele decidiu sair da agência porque no Google ele teria uma licença paternidade de 4 meses, coisa que a agência não oferecia. Ele falou, putz, eu quero ser pai, cara, e então eu vou para o Google. Então, assim, eu espero que a Sanofi roube muito talento, que comece a tirar as pessoas das outras empresas, porque a gente sabe que a banda toca desse jeito.
e é assim que o mercado vai atrás, né? Só que a gente precisa muito de coragem e energia para quem é a ponta de lança, né? Então, só assim, de verdade, Pedro, os efeitos são muito além da Sanofi. Fazer isso numa empresa desse tamanho é puxar um mercado inteiro, né? E não adianta puxar a parte burocrática de deixar se não tiver essa transformação que o Thiago vem puxando, né? Então, eu acho que é realmente um trabalho conjunto. Eu fico muito feliz que eu e eles aqui estamos na postura de quem está pesquisando e vocês dois estão na postura de quem está fazendo, né? Então, eu acho que isso também é uma felicidade, assim, da gente ver os homens tomando a liderança para poder fazer essa mudança que precisa. Na minha dissertação, eu estudei, na verdade, as estratégias discursivas que são utilizadas quando não se quer mudar. Então, eu estudei os debates que aconteceram no CONAR em cima de publicidades apontadas como machistas pelo público, e eu fui analisando como é que o CONAR se pronunciava em cada uma dessas denúncias e como é que ele decidia. E não era a minha intenção inicial, mas acabou ficando muito claro que ali você tinha essas estratégias discursivas de quem não quer mudar fala o quê? Cara, eu elenquei 100 coisas que as pessoas podem falar quando elas não querem fazer uma mudança, né? Então, e aí depois eu fui classificando junto com a Elisa no que era mais forte, o que era mais fraco, as diferentes formas de se fazer esse controle do discurso, né? E fazer essa resistência à mudança social. Então, tem desde coisas mais simples como negar o problema, né? Então, eu acho que na questão da paternidade, a gente ainda tem muito forte esse discurso de que isso não é uma discussão, de que, ainda mais em determinadas classes sociais ou em alguns perfis de comunidade, né, perfis mentais, né, de que isso ainda não é uma discussão para muita gente. E você vai vendo também, eu acho que de repente para o doutorado, Elisa, eu podia falar com o Pedro sobre o que fala quem não entra na licença, né? Quais são as justificativas para não se entrar na licença? Porque seriam justificativas, em tese, muito válidas para as mulheres também, só que elas não justificam, né? Então, tem toda essa discussão, e isso também me lembrou uma questão que não entrou exatamente no material da dissertação, mas que na minha pesquisa, né, eu esbarrei com um livro do Bourdieu, que, se eu não me engano, se chama A Dominação Masculina. E aí eu me conectei muito com essas coisas que eles trouxeram, que o Bourdieu fala o seguinte, que, né, nessa estrutura que a gente vive hoje, de divisão entre os gêneros, nessa divisão da forma como ela é hoje, o que a gente faz? Os homens ficam com tudo que é intervenções pontuais, espetaculares, que geram reconhecimento. E aí eu lembrei do Thiago falando, ele faz o quê? Ele vai lá e ensina a andar de bicicleta, porque é aquele momento majestoso, né? Então, ele entra na cozinha para cozinhar o risoto de fungo com carré e a saladinha de não sei o quê. Agora, o que faz com o arroz que sobrou no dia seguinte? Aí já não é problema. O que faz com o resto do carré? Vai virar picadinho. Aí depois a comida do dia a dia, isso é a mulher, né? Então, a mulher se coloca, né, as mulheres, né, os homens colocam as mulheres nesse lugar do cuidado que é invisível, que ele é constante e que ele é desprovido de um valor para frente, né? Então, você está ali amamentando e trocando, até trocar a fralda entrou como um ato de coragem, então isso foi uma genialidade de alguém que tentou posicionar desse jeito, mas as mulheres naturalmente se limitam a fazer tudo aquilo que é o padrãozinho, que não faz nada, e o homem entra para fazer essas coisas espetaculares, né? Então, ele ensina a andar de bicicleta, ele leva, sei lá, pela primeira vez no estádio de futebol, ele faz as coisas que são memoráveis, né? E aí que eu acho que deve vir um grande desconforto, assim, tanto do pessoal que vai para a licença, né, quanto para o pessoal que está seguindo a página, de aprender a estar nesse lugar que não é um lugar de ser visto, né, de não é um lugar de ser celebrado pela intervenção que você faz. Me pergunto até o quanto isso não pode alterar as dinâmicas de trabalho, né? O cara talvez entenda que
que ele não vai pegar só um projeto que vai ganhar prêmio e que, meu Deus do céu, e tal, e que ele pode, né, colaborar em projetos que não estão ali para brilhar, que estão ali para fazer funcionar, e não só para fazer espetáculo, né? Bom, então eu acho que é essa edição, mas eu ainda quero saber se a âncora foi de propósito ou não. Ai, ai. A âncora, né, gente? Então, a âncora, ela veio de um texto. Na verdade, a âncora, eu trago esses elementos do mar porque, enfim, desde os 6 anos eu moro no mar. Então, tudo que é do mar, assim, me encanta. E a âncora, ela veio de um texto que eu trouxe para o símbolo, assim, do homem paterno mesmo, depois que eu li um texto do Fred Matos, chamado A Âncora, o Paradoxo da Âncora, onde ele traz justamente a importância da âncora na navegação, né? Dessa âncora que te ancora, literalmente, né? Quando você precisa, te dá estabilidade, né? Te deixa, de repente, num momento ali de mais segurança, mas, ao mesmo tempo, ela é flexível no sentido de que você também pode tirar ela daquele lugar e mudar o seu rumo, né? E eu vejo que a paternidade, ela conversa muito com isso, com essa dinâmica de a gente se ancorar, né? De a gente trazer aí essa segurança não como o homem detentor, o provedor da segurança, mas aquele que oferece, aquele que está junto, né? Ancorado e presente nessa paternidade, mas que ao mesmo tempo é resiliente, para que quando o mar mude, para que quando as coisas aconteçam, eu também possa mudar de lugar, me transformar, me ressignificar, porque a paternidade é um encontro com o desconforto diariamente. As minhas 2 filhas, elas me provocam diariamente, diversas formas. Então, depois eu mando para você esse texto, que é bem bacana. O Fred Matos, ele escreve bem melhor do que eu falando aqui para você, tá? Mas é mais ou menos isso. E aí eu já quero eu estava aqui refletindo, né, sobre o que a gente está falando aqui, e a Elisa estava falando, né, da questão. Eu vou dar só umas pinceladas que vêm na minha cabeça de algumas falas, assim, sabe? Dessa questão da publicidade, né? Da publicidade que estava falando das questões, né, dos anos, lá na década de 50, que os homens passaram a consumir, né, e na década de 70 e começaram realmente a consumir produtos. E é muito louco porque, se você observar, essa venda de produtos, pelo menos que eu entendo assim, ela ainda traz uma narrativa machista, misógina, porque precisa de uma bunda para vender, né? A bunda, ela tem que estar no carro, ela tem que estar na moto, ela tem que estar na cerveja, ela tem que estar no futebol, ela tem que estar em vários lugares. Então, ainda é uma manutenção do que sempre foi. E eu vejo isso diariamente. Inclusive, eu me comporto assim em vários momentos. Que eu acho que esse é um dos exercícios, né? A gente tentar se policiando. E aí me veio só isso, porque outro dia eu estava pensando, cara, imagina se a gente inverte, né? Em vez de colocar uma mulher lá de biquíni com uma bunda ali do lado de uma moto, né? Quero vender aquela moto, coloco. Por que eu não coloco um cara de sunga ali? Qual seria o impacto dessa publicidade? Provavelmente ia sair em todos os lugares, né? Mas eu acho que seria principalmente pelo desconforto, porque seria uma imagem que questiona justamente essa caixa do homem, né? Que é forjada por essas características inegociáveis, assim. E só uma coisa que me vem assim à cabeça também de falar é que quando a gente pensa em por que esses homens, talvez eles não... Esses homens, né? Nós homens, a gente não opta, por exemplo, esses 50%, né, da Sanofi. Por que esses caras não abraçam a licença paternidade? E aí, no começo de agosto, eu produzo um evento chamado Pais, Desafios das Paternidades Atuais, e a Camila Antunes, não sei se vocês conhecem a Camila Antunes, do Filhos no Currículo, ela faz um trabalho incrível com empresas, justamente que estão nesse processo de implementação de licença parental, paternidade, maternidade,
e ela trouxe algo que eu nunca tinha pensado, né? Que é uma pergunta. A pergunta é: por que não? Né? É por que não? E a gente bater nessa tecla quando alguém fala para você, por que não? Porque na maior parte das vezes não tem uma justificativa plausível ao ponto de colocar o trabalho ou qualquer outra coisa à frente dos filhos. Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente está falando: o que é mais importante para você? Qual é a coisa mais importante para você? Qual é a sua prioridade? A questão é que, dentro dessa caixa do homem, né, o trabalho é uma das principais afirmações das masculinidades. Se eu não trabalho, que tipo de homem eu sou? E por mais que eu queira exercer a minha paternidade, isso está dentro de mim. Quando eu estou aqui, empurrando a minha filha, e eu preciso entregar um projeto amanhã e eu não consigo, não é porque só, putz, eu não consigo trabalhar, o que essa empresa vai pensar? Que tipo de homem eu sou? Isso, se a gente vai para outros lugares mais conservadores, dependendo da cultura, isso é inegociável. O trabalho está na frente de qualquer coisa, justamente porque o trabalho é uma das principais afirmações da masculinidade. Foi daí quando eu te ouço, Irina, né, que talvez seja realmente, vocês, na verdade, né, está mais do que na hora de a gente enxergar o cuidado como uma das principais afirmações das masculinidades. Porque o cuidado ele não está relacionado a gênero. Todos nós temos capacidade e aptidão de cuidar. Já tem até aquela frase, né? Quem ama, cuida. Eu sempre coloco para os homens: que tipo de amor, então, você está disponível para oferecer? Então, são perguntas, são questionamentos, né? De falas que a gente reproduz, né? Do eu te ajudo, que quando a gente questiona, né? Gera desconforto, mas traz essa reflexão. Né? E eu acho que, a partir do momento que a gente conseguir visualizar no cuidado uma afirmação da paternidade, das paternidades, é importante a gente falar no plural, né? A gente vai estar gerando, sim, uma transformação social, estrutural, sistemática, em todos os lugares. Já existe até a economia do cuidado hoje em dia, né? Cada vez mais a gente está falando, né, do cuidado, mas depende, não exclusivamente, mas prioritariamente, que nós, homens, né, que a gente se organize e que a gente entenda que o cuidado ele é prioridade. Enquanto a gente não entender isso, vai ficar muito difícil, principalmente como a Irina trouxe, né? O cuidado é um lugar de invisibilidade, o cuidado é associado ao universo feminino, né? Justamente porque, historicamente, os homens ocuparam todos os lugares de poder do meio público e a mulher ficou ali impostamente detentora do poder desse espaço privado. Então, tudo que é dentro desse espaço privado é da mulher, e isso está em mim, isso está no Pedro, né? Isso está no Lucas, provavelmente aqui. Né, e vão forjando, inclusive, essa estrutura, ela forja alguns mitos que também vão impactar a nossa paternidade, que também vão impactar no cuidado e nas minhas tomadas de decisão. Um deles é o mito do amor materno, que a Elizabeth Battenberg traz, né, num livro chamado Um Amor Conquistado, o mito do amor materno, que ela contrapõe justamente essa crença que todas as mulheres nascem para ser mães, sabem ser mães e têm que estar felizes sendo mães. E que você, enquanto mãe, vai saber fazer tudo. Né? Você sabe trocar fralda, você sabe amamentar, você sabe fazer o bebê parar de chorar, você tem que resolver tudo. E, paralelamente, eu venho desenvolvendo nos últimos anos, né, um mito da incapacidade paterna, que é essa crença que nós, homens, não sabemos cuidar. Porque, de fato, a gente nunca cuidou, né, gente? Então, se a gente olha para a nossa ancestralidade, para a nossa história, a gente nunca teve nesse lugar de cuidador. O que acaba legitimando essa ideia que nós não podemos cuidar, ou que não sabemos cuidar. Mas nós podemos, sabemos e devemos cuidar, justamente porque o cuidado não está relacionado a gênero. E isso está em mim, está em todos nós. Né? Quando, de repente, eu esqueço de cortar a unha, porque eu sei que lá a Bruna vai cortar. Né? Quando a minha filha não para de chorar,
E eu falei, caraca, eu não sei o que eu faço. A Bruna sabe fazer. E isso vai fazendo a manutenção de toda uma estrutura de privilégios, e esses privilégios, eles acabam, dentro do meu entendimento, sendo ainda mantidos, essa manutenção desses privilegiados pelas leis, né, pelos homens. Essa é a realidade, né? Porque quem detém os lugares de poder ainda, a maior parte das vezes, são os homens. Então, temos um longo caminho pela frente. Como eu falei, eu filosofo, tá, gente? Então, só foi uma filosofada. Ah, mas essa é a ideia da mesa de hoje. Até eu convido, pessoal, todo mundo que está na sala, quem quiser fazer perguntas ou intervenções, fiquem à vontade. Vocês podem ou falar mesmo, quem se sentir à vontade para falar, ou quem quiser usar o chat para mandar perguntas ou comentários, fiquem à vontade. Inclusive, eu até vou emendar essa fala do Thiago, porque eu também tenho uma pergunta, que a pergunta que eu queria fazer tanto para o Pedro quanto para o Thiago é um pouco para o Pedro, quais são as principais resistências que ele tem relato, né, dentro do programa da Sanofi, como que os homens relatam de principais resistências à adesão no programa, e do Thiago, o que ele mais ouve de resistência nos grupos que ele conduz, com os grupos de discussão de homens. E só para eu não perder o barco, a Sheila trouxe uma pergunta no chat aqui também para o Pedro, que ela pergunta como as mulheres na empresa entenderam a implementação desse programa. Então, eu também queria ouvi-los um pouco a respeito disso. Bacana. Na verdade, mulheres e homens, eu acho que estão numa jornada aí, num caminho de desconstrução, porque não são só nós, homens, que temos, né, esse modelo mental e que precisa ser desconstruído. Eu me lembro de um caso real, logo no início, quando a gente nem tinha implementado, a gente estava comunicando a implementação da política, isso foi antes da pandemia, né? E eu estava sentado num auditório e na minha frente tinham duas mulheres, né? E elas comentavam entre si. Eu estava atrás, elas não me viram, né? E elas falaram, não, essa política é um benefício exclusivo para os homens, porque o homem não precisa. Porque a mulher precisa dos 6 meses, porque a mulher dá luz. O homem não, ele vai usar esses 6 meses para se divertir, vai ficar no bar. Então, você vê, e foram duas mulheres falando isso. Então, a ideia de que realmente o cuidado da família está na mão das mulheres, o homem não ia ter função, mesmo ia usar esses 6 meses para férias, estava presente ali numa conversa entre duas mulheres. Então, eu acho que a reação das mulheres também, como dos homens, vem se desenvolvendo, vem modificando, porque os mitos, os modelos, os vieses conscientes e inconscientes estão em todos, sem exceção, obviamente de maneiras diferentes, né? Experiências diferentes trazem vieses diferentes. Então a gente vê isso, mas as desculpas dos homens são muito interessantes. Então tem as duas mais frequentes, né, são não precisa, né? Não precisa, já está tudo organizado. A minha sogra vai para lá, ou a minha mãe vai para lá. E não é o meu sogro, o meu pai, né? É a minha sogra e a minha mãe. Está tudo organizado, não precisa. Essa é a vencedora, número 1 do ranking, não precisa. Eu não preciso, está tudo tranquilo lá em casa e eu não tenho função, né? E o não precisa sempre vem com a presença de uma outra mulher, né, ajudando. A segunda do ranking, né? E isso eu estou falando empiricamente, tá, gente? Eu não cheguei a organizar as desculpas, mas não tem uma estatística, não levem então a sério. Mas a segunda esse não é um bom momento para eu sair. Eu estou num projeto, eu acabei de ser promovido, é a época do ano, né? Então tem várias racionalizações, várias justificativas, e que, obviamente, poderiam ser usadas por mulheres igualmente, né? Porque as mulheres poderiam dizer, não, nesse momento não, nesse momento da carreira, nesse momento não. Teve uma que foi muito interessante, que até foi de uma pessoa que optou por 4 meses, mas eu perguntei, mas por que não optou por 6? E esse colega falou, não, porque a minha esposa, na empresa dela, só vai ter 4 meses, ela não tem direito a 6, então não quero tirar uma licença maior do que a dela, então tá bom, ok, de novo, sem julgamentos, mas são todos os tipos de... Eu falo assim, bom, vamos lá, eu sou um homem branco, cisgênero, heterossexual, 56 anos, então eu venho também, né, de um lugar de fala bem específico.
eu muitas vezes me identifiquei, eu às vezes era levado na armadilha também, falava, não, parece que, não, peraí, deixa eu pensar bem, não é bem assim, entende? Então, a questão que eu falei no início, né, sobre eu vou poder ajudar, no início eu não percebia isso. Eu falava, você vai poder ajudar. Passou um tempo até eu perceber que essa linguagem do ajudante não tinha sentido, né? E a mudança, eu costumo falar na companhia que a mudança do invisível é muito mais lenta do que a mudança do visível, né? A política entrou em vigor 1º de janeiro de 2020, ponto. Mas a mudança, ela só começou ali, né? A mudança de verdade invisível, ela começou no processo para homens, para mulheres, para todo mundo. Eu me lembro de uma outra mudança que a gente fez há mais tempo, ainda 3 anos atrás, quando a gente mudou de escritório, do dia para a noite não existiam mais lugares fixos e salas, ninguém na companhia. Presidentes, diretores, ninguém tinha mais sala e não existia lugar fixo, as pessoas sentavam onde queriam. As paredes tinham desaparecido fisicamente, mas as paredes invisíveis continuavam lá. Onde sentava um presidente ou um diretor, é como se tivesse uma parede ali, as pessoas não chegavam na mesa, né? Você podia chegar com muito mais tranquilidade na mesa de um colega, mas você não ia querer interromper o processo criativo do presidente sentado na mesa. Não tinha parede, mas a parede invisível estava ali. Tinha um clarão em volta, né, daquela mesa. Então, a mudança física acontece num dia, mas a mudança invisível ela tem um processo. Então, a mudança da política aconteceu num dia, mas a mudança invisível ela vai ainda estar acontecendo, né? 50% de adesão, falta os outros 50%. Né? E todos aqueles insights que eu falei do tipo, puxa, não tem mais por que ter preconceito contra a mulher que sai de... Bom, nunca teve, né? Isso nunca teve motivo, mas realizar isso eu ainda vejo, né? Em processos de discussão de talentos, falar, não, mas uma clássica, né? Na época que se falava muito, né? Em equipes de campo. Mas as mulheres não podem viajar, né, equipes comerciais, porque precisam voltar para cuidar da família. Será? Né? Será que é assim? Será que esse é uma função exclusiva da mulher, que não poder viajar? Vamos conversar. Será que é realmente isso? Será que o cuidado da família é a mulher? E o Thiago falou, né? O homem é o que ganha o dinheiro e a mulher volta para cuidar da família. Então, muitos mitos estão sendo derrubados. O efeito, né, o impacto, né, o efeito halo de uma discussão é muito interessante, porque uma mudança que não é simples, longe de ser simples, mas uma mudança muito objetiva, concreta de uma política tem um efeito cascata de levar discussões muito diferentes, né? A questão de diversidade numa agenda mais ampla é interseccional, né? Você não pode falar, não, eu vou discutir uma ou outra, porque nós temos múltiplas diversidades, né? Nós temos desde vários marcadores identitários que a gente tem e acumula. Então, como que eu vou separar? E a gente tem chamado de licença parental neutra de gênero. Esse é o título, licença parental neutra de gênero. Mas a discussão não é só essa, a discussão é muito mais ampla do que essa, né? Então, enfim, as razões, as racionalizações estão ali, mas o que é bacana ver é que essa mudança está acontecendo, né? Que um colega que volta, e isso eu queria, a gente já tinha desenhado no início, que não adiantava só a comunicação institucional, né? A comunicação bem feita que aconteceu no início, que a comunicação mais impactante ia ser, depois de um tempo, dos colegas que saíram e que iam voltar, iam contar a sua experiência, a sua história. E a gente estava contando no relógio, 1 mês, 2 meses. Né? Quando a gente começou a ter os casos, a gente começou a usar esses relatos para endossar, falar, gente, está tudo bem, é legal, funciona. Eu passei por isso, experimentei. Né? E isso é muito bacana. Eu tenho até uma outra analogia que eu faço. Nós temos um programa de saúde mental onde é digital, né? E é muito bacana, porque tem acesso, né? Permite acesso, né? Obviamente, agora na pandemia nem se fala, mas é muito cômodo, você não precisa, né, sair de casa, né? Dirigir 1 hora até um lugar, né? Ou pegar uma condução. Mas nesse programa, uma coisa que eu tenho feito questão de falar que eu estou usando. Se o diretor de RH está usando, isso dá uma licença para todo mundo dizer, mas peraí, se o diretor
de RH está usando, e ele está falando que saúde mental é uma coisa que todo mundo, o Thiago falou a questão da vulnerabilidade. Se eu chego lá e falo, gente, eu uso, adoro, faço minha consulta toda quinta-feira, 6 horas da tarde, é remoto, é fácil, etc, etc. E eu preciso, tem momentos que, assim, não é super-herói, super-heroína, né? Isso abre o espaço para as pessoas falarem, não, peraí, né? Aquela frase super manjada, né? Ok, não está ok. Então, se o diretor de RH pode falar que usa o programa de saúde mental, de consulta psicológica, então todo mundo está liberado. Então, a mesma coisa, quando o colega volta e fala, eu fui na licença parental, eu homem, passei 6 meses e aconteceu isso comigo, a gente promoveu várias rodas de conversa, vários testemunhos, isso tem uma certa mágica, começa a desconstruir mais rápido esse modelo, né, de que não posso sair. Mas como a gente tem falado, tem um longo caminho, né? No nosso caso, 50%, falta os outros 50% e falta todas as outras questões que vêm derivadas disso, né? Tiago, eu vou aproveitar para emendar uma outra pergunta que a Sheila fez, para você responder junto com as minhas perguntas sobre as resistências que você tem observado. A Sheila também perguntou qual foi a sua maior descoberta nesse processo, se é mais difícil compartilhar esses novos sentidos de paternidade com os homens ou com as mulheres. Legal. Bom, eu vou meio que responder as duas quase em uma, assim, porque eu acho que as principais queixas estão atreladas à minha principal descoberta, ou às minhas principais descobertas, né? Entendendo que eu estou vivenciando muitas coisas que esses pais estão vivenciando. E quando eu falo esses pais, principalmente dos grupos, né? Como você citou. Então, hoje tem os cursos, mas a gente oferece uma rede de apoio paterno. Então, tem quase 1.000 homens em grupos. Hoje em dia é o WhatsApp mesmo. Então, são 4 grupos de WhatsApp e a galera faz trocas assim, desde coisas do dia a dia, tipo promoção de fralda, né? Até questões existenciais muito profundas, né? Até relatos que 2 vezes eu já tive que, quem é esse cara aqui? Eu preciso ligar para ele para saber onde ele está. De tão profundo, assim, sabe? De tão corajoso, inclusive, desses homens. E eu vejo que a maior parte dos desafios, assim, e dos desconfortos, principalmente, eles estão atrelados a algo que eu vivenciei e que demorou tempo para eu conseguir elaborar e lidar com isso, que foi a perda do protagonismo, né? Então, a perda do protagonismo dentro da minha família, principalmente. E como as pessoas também enxergavam. Então, e aí, o que eu estou falando de protagonismo? Né? É de privilégios, que foi uma outra aprendizagem que eu venho e falei, cara, homem, e principalmente pai, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso sistema, é um privilégio do caramba, gente. Porque você pode optar, primeiro privilégio, eu posso optar, né? A licença paternidade, a paternidade no Brasil, ela não é uma obrigação, ela é facultativa. Eu posso optar em ser pai, eu posso pagar uma pensão, por exemplo, e bater uma selfie e ainda vou ser chamado de paizão porque eu vou ensinar meu filho a andar de bicicleta, né? Então, esse eu acho que foi uma das coisas mais difíceis, inclusive, de lidar, né? Porque como que dói, primeiro que dói, né? Quando você começa a lidar, sair, né? Entrar em contato com isso, com esses desconfortos, ver, caraca, eu preciso mudar, isso traz dor, isso traz desconforto. E eu vejo que a maior parte dos homens, eles trazem as suas narrativas pautadas nesses desconfortos pela perda de protagonismo e pela perda dos privilégios. Do protagonismo justamente por sermos homens, por querermos protagonizarmos, por protagonizarmos em todas as áreas praticamente da sociedade, e a partir do momento que dentro do meu lar, né, principalmente aqui falando aqui dentro de um contexto, né, de uma família heterossexual, vamos dizer assim, tradicional brasileira, né, a partir do momento que esse cara ele perde essa figura de cuidado que era a esposa, né,
E a partir do momento que essa mulher não cuida mais dele, né? Tem um outro ser ali que requer todas as atenções. E esse cara começa muitas vezes de uma forma inconsciente ou consciente, perder um lugar. Que não é um perder o lugar, na verdade, né? Mas psicologicamente existe essa associação, que eu estou perdendo espaço, que eu estou perdendo a minha parceira, que eu estou perdendo. É justamente o encontro com essa curva de perda. O Alexandre Coimbra Amaral, eu fiz um curso, 2 vezes eu fiz o curso dele chamado Psicologia do Puerpério, e ele traz justamente um gráfico que existe uma linha da vida, existe uma curva de aquisição e uma curva de perda, e essas curvas, elas andam espelhadas. Sempre que eu estou ganhando uma coisa, eu estou perdendo outra. Todo mundo, né? Um bebê nasce, ele sai de um espaço seguro, aconchegante, onde ele era nutrido de todas as formas, e ele vem para esse mundo, onde ele precisa chorar, né? Onde ele se sente inseguro, onde o bracinho dele cai, ele acha que ele vai morrer, né? Então, várias questões. E isso ao longo da nossa vida. E a questão que eu percebo com as mães, e isso vem principalmente das mulheres, mas dá para a gente fazer alguns paralelos do que acontece com as mulheres, com alguns homens que se envolvem com cuidado, e eu acho que isso é uma coisa importante. Esses desconfortos, eles só vão vir a partir do momento que o homem se envolve com cuidado, que ele se envolve com a paternidade, porque senão ele tanto faz, tanto fez, né? Ele vai ficar só replicando, e se você não gostar, o problema é seu. Vamos se separar, que eu só preciso bater uma foto no final de semana, é muito mais fácil, né? Então, se você não está gostando, tem várias mulheres que vão me querer. Esse é um pensamento muito comum dos homens, né? Então, a partir do momento então que esse homem começa a lidar diariamente com essa curva de perda, ele entra em contato com uma outra história que faz parte das construções das masculinidades, que é um analfabetismo emocional. Né? Uma imaturidade relacionada a afeto, a vínculo, a sentimentos e emoções, porque esse cara é invadido por um monte de sentimentos que ele nunca sentiu na vida, ou pelo menos que ele não consegue nomear, e consequentemente ele não consegue reconhecer nos outros. E isso vira todo um processo, e aí vem mais a questão de afirmação, de reconhecimento, né? De como a sociedade vai me enxergar, o que os meus amigos do meu clube da quarta-feira à noite vai falar, né? Então, existe essa broderagem masculina tóxica que vai fazendo e reforçando a manutenção desses privilégios, e, de repente, esse cara que tirou a licença paternidade, né, ali, lá na Sanofi, o cara fala, por que eu vou tirar 6 meses? Não é direitos iguais que a gente está falando? A minha mulher vai trabalhar 4 meses, eu 6? Vou ficar fora 6? Não, é direitos iguais. Né? Porque o que acontece? Eu vou ficar em casa cuidando dos meus filhos? O que meus amigos vão falar? Então, são uma série de questões, mas que acabam, acho que, parando nesse lugar. Né? Que, pelo menos para mim, ainda é, eu afirmo isso, ainda é, diariamente, porque eu tenho que provar. E esse é um desconforto dos homens. Porque o fato de nós estarmos fazendo um pouquinho a mais, e a gente, é um pouquinho a mais do que sempre foi feito, a gente busca um reconhecimento. E talvez essa também seja uma das maiores frustrações dos homens, dos pais, que estão nesse movimento de fazer diferente. Porque é natural, né? É neurológico. Eu falo, Pedro, como você está bonito, pelo menos um obrigado eu espero. Um processo de ação e reação, de reciprocidade. E se, de repente, eu estou fazendo uma parada aqui, que eu acho legal, que eu acho que é fora da curva e ninguém fala nada, como assim, gente? Então já fere o ego desse cara, né? E isso vira toda uma bola de neve, porque, como assim? Ninguém faz o que eu faço, amor. Elisa, ninguém faz o que eu faço. Mas o difícil é entender que, às vezes, o que eu estou fazendo ainda é insuficiente perto de tantas demandas. Mas eu já sou o diferentão. E aí eu fico em busca desse reconhecimento, e esse reconhecimento não vai vir. Provavelmente porque a gente ainda está muito mais ainda numa fase de reparação do que de reconhecimento.
E Thiago, essa sua fala até me faz pensar se isso não é uma busca pelo protagonismo de volta, né? Sim, sem dúvida. Né? O Então, medo. então eu descobri que é assim que eu continuo sendo protagonista. Então eu vou fazer aqui, que eu quero muitas palminhas, e beleza, o meu lugar aqui de ser visto, né? De ser Exato. o protagonista dessa família continua, né? Exatamente. Por isso que eu sou crítico a rótulos, né? Pai ativo, pai alguma coisa, paternidade alguma coisa. Eu entendo que é importante, né, para um processo de transição, a gente nomear, para a gente conseguir distinguir, inclusive, as pessoas, né, aonde que eu estou nesse processo, aonde que eu me encaixo aqui. Mas a minha crítica é justamente nisso, Irina, porque, por exemplo, paternidade ativa. Dentro de uma construção das masculinidades que nos coloca ou nos impõe a necessidade de sermos práticos, né? E eu estou falando isso porque homem não é prático mais que as mulheres, né? Só que a gente precisa ser prático, a gente precisa ser racional, porque dentro das nossas construções as mulheres são emotivas, os homens são racionais. Mas isso não é uma verdade absoluta, né? Então, dentro disso, dentro dessa necessidade de racionalizar, eu fico com receio que os homens entendam que a paternidade vai ser um checklist. Entende? Justamente porque eu preciso ganhar o título de pai ativo para ser reconhecido e para ser o diferentão. Mas a paternidade é muito mais que um checklist. E a competitividade, né? Que é sempre muito estimulada, né? E eu preciso provar, né? Inclusive provar para minha parceira. E você é minha parceira, você está reclamando de mim? Eu lavo louça, olha meu checklist, eu lavo louça, lavo fralda, vou buscar meu filho na escola, eu faço isso, você não tem o que você falar de mim. Porque eu sou um pai ativo, né? E é muito além disso. É muito além de um conjunto de tarefas. Né? Existe carga mental, existe planejamento, existe transformações psicológicas, sociais, relacionamentos, interferências familiares. E aí a necessidade de nós protagonizarmos, e aí assim, quando eu falo protagonizar é assumir a nossa responsabilidade. Né? De um cuidado, que é minha responsabilidade, que é nossa responsabilidade. O cuidado é nossa responsabilidade, né? Não é da minha parceira, é nossa. E o que é cuidado? Tudo. Tudo é cuidado. Mas, e essa sua fala, que acho que conectando um pouco com o PPG-Com, né? Essa foi muito... Depois eu passo o Pix, porque foi bem útil aqui, porque eu trabalho como publicitária mesmo, né? Fazendo campanha. E eu tinha até considerado em trazer aqui um anúncio da Ariel, que veiculou na Índia, que eles usavam como slogan #share the load, né? Dividir o fardo. E quando você elencou... Então, esse foi super premiado e está começando a aparecer esses anúncios, né? Em que os homens dividem tarefa, vamos dividir as tarefas. Só que essa sua fala, né? As duas partes da sua fala estão me fazendo pensar que a publicidade, a produção de símbolos, a produção de discursos corporativos, né, no nosso caso, midiáticos ligados à venda de produtos, né, que é o que a gente estuda mais aqui, ela está se conectando com essa parte prática, digamos, racional do discurso, mas talvez seja por isso que a gente tem uma sensação de que está meio que chovendo no molhado, que não está indo muito além, né? Porque quando você fala assim, share the load, é tipo, você está falando sobre alguma coisa que o cara tem que fazer. Só que talvez a gente só consiga se conectar e produzir de fato mudança se a gente se conectar com esses sentimentos que você falou, a perda de protagonismo, a perda da liberdade, a perda da autonomia, né? Porque senão ele divide a tarefa, né? Ele divide o fardo durante um mês. Porque ele foi dito a ele que ele deveria fazer isso, né? Mas enquanto eu não, de repente... Aí eu aqui, publicitária, sempre na nossa viagem de onipotência, de achar que fazer um anúncio de 30 segundos vai mudar muita coisa, mas talvez enquanto a gente não buscar trazer, né, para a superfície essa coisa sobre o sentimento de perda de autoridade, de protagonismo, sentimento de perda de liberdade, de autonomia, a gente não consiga produzir essa mudança a longo prazo, né? Porque é isso que vai travar esse cara depois de continuar fazendo, né? Eu imagino que até os homens mais tradicionais ou mais presos nessa caixinha
vão trocar uma outra fralda, mas ele para, né? E talvez ele pare quando ele se depare com esses sentimentos e como você falou, ele não sabe nem nomear. Então, a gente precisa botar isso para fora se a gente quiser, de fato, fazer publicidade, fazer comunicação, produções midiáticas que se conectem com esses homens. Eu acho que isso tem um papel aí para ajudar nessa transformação, né? O que às vezes me incomoda um pouco assim nessas propagandas é que essa da Ariel foi muito bacana, tá? Mas as outras, assim, é que traz como se fosse uma caixa que todo mundo deve... Então, a gente deve sair daquela caixa, né, do homem, e a gente deve ir para uma outra caixa. E isso é um erro. Porque não existe uma caixa, né? Não existe essa caixa. Então, e aí eu acho que isso gera, muitas vezes, para quem ainda não está enxergando, né, isso que a gente está falando como algo positivo, isso fica uma imposição. Fala, nossa, agora essa galera progressista quer me impor alguma coisa, né? E para quem já está nesse movimento, é uma autorização da minha insuficiência. Né? Fazer só isso já é suficiente. Então, muito... me incomoda isso quando eu vejo algumas coisas que parece que reforçam. Se você fizer isso, cara, tá beleza, valeu. Sabe? Então, que é muito mais amplo. É muito mais complexo. Quando a gente fala de fenômenos humanos, a gente está falando de fenômenos complexos e são altamente complexos. E parte da necessidade de refletirmos sobre as construções das masculinidades, que isso já traz, como o Pedro trouxe aí, uma interseccionalidade diferente, né? Muito grande, porque quando a gente fala homem, a gente não está falando de homem cis hétero, somente. Né? O cara da periferia, talvez, aqui um recorte, o homem preto da periferia que sai de casa, ele precisa acordar 5 da manhã, ele vai voltar meia-noite para casa e eu vou falar para ele que ele tem que cuidar de casa. Ele fala, mano, eu preciso comer primeiro. Lindo, maravilhoso, mas você está em Ubatuba, na praia, privilégio branco, atrás de um computadorzinho falando. Entende? Então a gente não consegue se conectar com a realidade da maior parte das pessoas. Que eu tô desculpa a palavra, um puta de um privilégiozão aqui. É fácil eu exercer a minha paternidade, por mais que eu tenha criado esse ambiente, que eu tenha construído esse ambiente foi criado baseado em privilégios, que me possibilitou estar aqui hoje. Então, quando a gente sai... Por isso que eu falo, isso não pode ser uma caixa. Ser um pai ativo, que está em casa, que cuida, que cuida integral, que fica, que larga o trabalho, que troca de empresa. Cara, isso é a bolha da bolha da bolha. Né? Isso não mas aí eu conversa acho com o cara que está lá sobrevivendo, mas que já enxergou, talvez, que ele precisa fazer diferente, mas que ele não tem nenhuma ferramenta, e ainda mais tudo que a gente já falou, de reconhecimento, protagonismo, tudo isso. Né? Eu acho que a Elisa talvez possa trazer algumas coisas, porque às vezes é sobre criar a possibilidade, né? Nem todo mundo vai... Mas às vezes você ter essa outra forma de existir, de exercer essa masculinidade, essa paternidade, pode trazer pessoas para se repensar, mesmo que ela não vá fazer aquela coisa outra, né? A gente fala muito sobre a importância de fazer exercício, e nem por causa disso todo mundo virou yogi, mas as pessoas perceberam que pelo menos uma caminhada vai dar para fazer, né? Então talvez é sobre gerar, né? Como se conectando com esse TED que você falou, muito bom mesmo, do Tony Porter, de gerar outras imagens, né? Para poder tornar possíveis outras coisas que talvez não sejam esse ideal radical do outro lado, mas que cria algum caminho no meio, né? Uma gradação aí no meio. E eu acho que talvez a Elisa possa trazer isso, e acho que depois, na sequência, eu só queria talvez perguntar para o Pedro, porque eu acho que deve esbarrar uma outra questão, né? A gente está falando muito do sentimento, acho que isso que você trouxe aí dos sentimentos são muito verdadeiros, mas eu acho que o Pedro, no lugar dele, o quanto você também pode falar algo que é tão íntimo do seu funcionário, né? Também deve ter essa coisa do, puta, mas e aí, eu vou dizer para o cara o que ele tem que fazer da vida dele, né? Eu acho que fica nesse limiar aí da gente estar querendo, da gente entender que é saudável, da gente entender que é melhor para todo mundo,
mas quando você, acho que foi o Pedro que falou de viajar, né? Tipo, você não pode, o gestor não pode tomar essa decisão pela funcionária, né? De que ela não vai viajar porque ela tem que cuidar da família dela. Mas talvez aquela funcionária ainda esteja numa dinâmica familiar que, se ela começar a viajar, o marido vai se divorciar e ela vai ficar com aquelas crianças, porque o cara vai ficar revoltado e vai cair fora, né? Então, é um lugar muito sutil e tenso ao mesmo tempo, né? De você mexer ali. Então, eu só não sei que começa a Elisa ou o Pedro, mas eu acho que vale, assim, essa discussão. Eu vou tentar falar bem rapidamente também, porque em breve eu vou ter que encerrar o evento, porque senão a gente fica discutindo esse tema até amanhã de manhã, porque esse tema é super interessante. E já vou até adiantar, gente, porque daqui a pouco realmente eu tenho que sair alguns minutos, que a minha gangue chegou aqui. Então, e agora é aquela hora crítica do dia, né? Que é banho, janta, blá, 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 fazer dormir. Então, mas vamos lá. Mas eu acho que é interessante esse debate que a Irina traz, porque eu acho que as práticas representacionais, elas têm esse potencial, né? Eu acho que esse trabalho que o Tiago faz, que o Pedro faz, eles reposicionam as práticas representacionais, os modos de visibilidade dos problemas. Uma coisa que eu tenho batido muito a tecla na pesquisa é que esse machismo estrutural, ele é ruim, sem dúvida, para as mulheres, mas ele é ruim para todo mundo, porque essa experiência que o Tiago traz, de repente eu me deparei com coisas que eu nem sabia nomear, porque nunca me deram um ferramental simbólico para lidar com isso, eu acho que isso é muito significativo. De repente, ninguém quer se divorciar, ninguém quer atuar de forma ruim na paternidade. Mas eu acho que os homens são bastante prejudicados nesse sentido de não ter um ferramental simbólico para como eu vou lidar com isso, então. Porque as práticas representacionais muitas vezes não dão conta. Eu ouvi um podcast há um tempo atrás, que eu nem me lembro o nome da entrevistada, mas eu me lembro que foi tão interessante a reflexão que ela fez, de que as mulheres têm, de certa forma, uma sabedoria que vem de gerações sobre como ser mãe, porque a gente conversa, a gente tem uma avó, a gente tem uma mãe, então a gente tem, desde o começo, a gente tem uma cadeia de mulheres que ensinam como você vai pendurar roupa no varal, se você pendurar a roupa de uma determinada forma ou de outra, a roupa vai durar mais tempo. Então, a gente meio que vem com isso, como uma cadeia geracional que vai ensinando a gente a isso. Os homens não têm isso, ou a maior parte dos homens talvez não tenham esse ferramental simbólico. Será que não está na hora das práticas representacionais começarem a atacar esse tipo de problema, inclusive? Porque aí sim a gente vai ter relações mais igualitárias. Então, essa estrutura é ruim para todo mundo, essa estrutura representacional. Então, por isso que eu fico tão contente de fazer esse diálogo com o Tiago e com o Pedro, porque eles atuam efetivamente no mundo para mudar e para fornecer outros ferramentais simbólicos para as pessoas lidarem com esse tipo de problema. Mas eu passei. E é exatamente isso, Elisa, porque assim, a gente tem várias pesquisas que mostram a expectativa que as pessoas em geral têm de diversas stakeholders e as corporações, né? O que a expectativa que tem de ONGs, de governo, de associações, enfim, e as empresas têm um papel que vai além dos muros da empresa, né? Não é só com relação às pessoas que trabalham na Sanofi, mas com relação a isso que a gente está fazendo aqui. Por isso que é tão bacana essa conversa, porque isso aqui vai fora da Sanofi, vai para outras empresas, mas vai para as famílias, vai para os amigos, vai ser papo da mesa de um bar, vai ser pesquisa acadêmica, a academia vai falar. Então, essa conexão de várias pessoas falando é que vai fazer a mudança, né? Mas o teu ponto, Irina, é exatamente esse o dilema. A gente nunca diz é assim ou é assado, né? A gente não fala, você tem que tirar 6 meses, você tem que fazer isso. Respeitando exatamente a dinâmica familiar que as pessoas têm e que são diferentes e que cada pessoa vai encontrar o seu equilíbrio. Não sou eu que vou dizer para qualquer pessoa, homem, mulher ou qualquer que seja, né, o recorte, se tem que fazer uma coisa ou outra. Eu vou dar as possibilidades, ponto 1, né, o que a política já fez e está transformando, né, há 1 ano e 9 meses, mas também eu vou dar espaço de diálogo. Espaço de diálogo é fundamental. Porque aí é o que a gente falou, os homens não têm esse repertório e não têm esse espaço seguro, né, de compartilhar. Nós homens, né, eu sinto isso, é muito desconfortável falar de sentimento, né, porque, enfim, gerações assim. Então, quando a gente compartilha, quando a gente cria esse espaço, como o Thiago tem feito, tem um parceirão nosso, Paulo Azevedo, que tem um podcast, que você falou de podcast é uma masculina, né, que cria esses espaços, é muito bacana.
porque você começa a dar essa possibilidade de mudança. Isso se conecta com outras coisas que talvez fique para um outro papo, que é até a figura do gestor e gestora. Esse protagonismo do gestor e gestora, quando a gente fala de simplificação, de empoderar a equipe... Desculpa, eu vou ter que te cortar, gente, eu vou ter que me despedir. Motivo mais do que justo. Chegou aqui o alerta máximo, tipo, tem uma dormindo, a outra pedindo para limpar a bunda, então, tipo... e a Tá na hora mesmo, tá na hora. Muito obrigada, viu, Thiago? Foi maravilhoso. Obrigada Gratidão mesmo. por essa oportunidade. Pedro, vamos manter contato. Estou com o teu e-mail ali, depois eu vou mandar um e-mail para você. Claro que sim, prazer. Conta comigo também. Elisa, conta comigo. Todos vocês estão aqui. E é isso, tá bom? Vou lá. Obrigada, Thiago. Chamado. Beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau. Mas é isso, gente. Vai ficar para a próxima conversa. Essa questão também do protagonismo de gestor e gestora, de não controlar, de não ter esse protagonismo, que a gente fala que é um paradoxo também, né? De qual é o meu papel como gestor e gestora, que é um outro assunto, se eu não tenho mais essa figura de controle, comando e controle. Então, é uma questão de cultura organizacional. Mas o exemplo, né? Eu imagino que essa política com certeza vai ser mais bem sucedida se os diretores e gerentes e diretores executivos forem os primeiros a aderirem, né? Isso, acho que isso muda tudo. É isso que eu estou buscando agora. O primeiro exemplo super cena, está quase. A gente vai... Está sendo gerido. Isso lembrou uma coisa que eu vi na agência que eu estou hoje. Nunca me esqueço como foi chocante para mim. Olha o que é bizarro, né? Isso ter sido chocante em 2019. Eu tinha acabado de entrar na agência e aconteceu uma situação parecida com essa do Thiago. Eu estava fazendo uma reunião com o cara que é o Stefan Koh, que é o diretor executivo de criação, autoridade máxima, assim, do departamento dele. E ainda não tinha dado 7 horas, né? Deu, tipo, 6h30, nossa jornada vai até às 7. Deu 6h30, ele encerrou uma reunião e falou assim, gente, preciso buscar meu filho na escola. Levantou e foi embora. Eu falei, cara, isso fez mais pela equipe do que 10 palestras poderiam fazer, sabe? O que você faz soa tão alto que eu não escuto o que você diz. Então, Emerson, né? Então, a gente tem que fazer. Pessoal, eu queria agradecer imensamente por esse debate. Eu comentei no começo, fazia muito tempo que eu não me sentia tão animada com o trabalho quanto com essa mesa, e superou minhas expectativas. Eu estou mais animada agora do que no começo. Realmente foi um debate muito rico, muito interessante. Eu fiquei muito contente de ter participado disso. Então, eu agradeço a todos. Vou agradecer de novo o Thiago, ele não está aqui, mas agradecer ao Pedro de novo, a Irina e a Sheila, que construíram tudo isso. Eu fiquei muito, muito feliz com esse debate de hoje. Obrigada mesmo, pessoal. E eu espero que essa conversa continue em outros momentos, porque tem muita coisa que a gente precisa falar sobre isso ainda. É uma mudança urgente, é muito bom ver agentes da mudança em ação. Isso é realmente muito, muito rico. Muito obrigado, viu, pessoal? Eu que agradeço. Um abraço. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer, Elisa. Adoro o PPG-Com. Só chamar que eu tô aqui. Obrigada, pessoal. Boa noite, então, e bom descanso para todo mundo. Até a próxima.